Olá, galerinha do CPI, tudo bem? Vamos aí de correção novamente. Nós estamos aí com a atividade 7, que é o registro de vocês aí. Lembrando de colocar sempre a data dessa correção, tem as orientações dentro da aula planejada lá no Pegasus. E aí, não deixem de registrar e colocar a autoavaliação de vocês, tá bom? Vamos aí, nós temos aí uma atividade cobrando da gente conhecimento acerca das figuras de linguagem. E nessa primeira questão, nós temos aí um fragmento de um poema que diz o seguinte: as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Nesse verso, diz assim, esses versos, ele selecionou para a gente um fragmento, 2 versos, e colocou assim: eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Nesses versos, existe uma figura de linguagem. Qual que é a figura de linguagem existente nesse fragmento? Quando ele coloca que eu, na verdade, possuo todas, olha essa expressão, todas as pedras do mundo. Então, ele está aqui numa ideia bem exagerada. Ele coloca que possui todas as pedras do mundo. Isso é uma questão de exagero. Então, a figura de linguagem presente nesse fragmento, nós temos a hipérbole. Vou anotando aqui, tá? Hipérbole. Bem. E aí, nós vamos para o próximo aí, que é a letra A. Deixa eu colocar aqui em destaque para vocês. O próximo diz o seguinte: nos versos, as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Nesse verso, nós podemos identificar uma figura de linguagem. Qual que é essa figura de linguagem? Ele coloca as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Ondas amarguradas. Olha só, ele está atribuindo uma característica humana aqui a um ser inanimado, no caso as ondas. As ondas amarguradas, quem fica amargurado normalmente são pessoas. Ele coloca, encostam as cabeças, as ondas encostam a cabeça, outra característica também nas pedras. Então, outra característica de encostar a cabeça, uma característica humana. Então, a figura de linguagem que nós damos para isso é a personificação ou prosopopeia, quando nós atribuímos características humanas a um ser inanimado, né? Nesse caso, nós temos aí uma figura de linguagem chamada personificação. Personificação. Então, esse é o nosso registro. Vão conferindo aí se está tudo certo. Caso tenham dúvida ou não tenham entendido, nos mande no privado uma mensagem: professora, tal questão, que a gente faz aí uma videochamada para tentar orientar melhor. Na letra C. No poema acima, podemos identificar quantos versos. O que é um verso? O verso é cada linha, né, de um poema. Então, cada linha recebe o nome de verso. O conjunto de versos dá o nome de, a gente dá o nome de estrofe. Então, vamos contar, né? Se pergunta aqui quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Então, essa é a nossa resposta da 7 versos. Isso aqui. Vamos para a número 2. A número 2, ela pede para a gente assinalar a única alternativa que possui uma figura de linguagem conhecida como metáfora. Metáfora é quando existe algo comum, estabelece uma relação de semelhança, aquilo que existe comum entre uma situação ou outra. Aí nós temos bem assim na letra A: Anitta voou para não perder a prova. Anitta voou. Olha só a questão do exagero aqui. Então, nesse caso aqui, nós não temos uma metáfora, e sim nós temos uma hipérbole. Não é o que a gente está procurando. Então, nós temos aqui: você é o sol da minha vida. Aqui está estabelecendo uma comparação ou uma semelhança entre você e o sol, que é o que é o sol da minha vida, ou seja, que ilumina a minha vida. Então, nesse caso aqui, nós temos uma metáfora, estabelece uma comparação, mas de forma implícita. Seria uma comparação, que é uma outra figura de linguagem, se a gente tivesse aqui entre você e o e, que é o é, você é como o sol. Aí seria uma comparação,
que teria a presença da conjunção. Nesse caso aqui, não tem a conjunção, que é o elemento que faz essa ligação, mas ele está estabelecendo essa relação de semelhança. Então, nós temos uma metáfora. O que vem a ser que a letra C? Ela tem os olhos tão escuros como as ameixas em caldas da geladeira da minha vida. Ela tem os olhos tão escuros, está exagerando, né? Nós temos aqui uma hipérbole. Então, o que nós vamos marcar vai ser a letra B. Vamos aí para o terceiro quadro, a terceira questão, que fala para a gente ler uma tirinha e responder a questão 3. Aí diz assim, no primeiro quadrinho, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Aí, olha só, ele pergunta aqui qual a figura de linguagem que está presente no primeiro quadrinho. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Nesse caso aqui, ele está trocando o quê? A parte pelo todo. Quando nós temos isso, quando troca um termo por um outro, nós temos a figura de linguagem chamada de metonímia. No caso aqui, meu pai tem 800 cabeças de gado, ele está trocando o todo, que é o gado, por uma parte, que são as cabeças de gado, cabeças. Né? Então, nesse conceito aqui, nós temos a figura de linguagem conhecida como metonímia. Então, vamos para a próxima. A próxima questão aqui é a número 4, que também tem uma tirinha. Colocamos a transcrição, caso alguém tivesse alguma dificuldade. No segundo quadrinho, começa a falar assim, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. No último quadrinho, podemos perceber qual a figura de linguagem. Olha só. Ele é que está me olhando. Ele quem? O espelho. Espelho olha? Olha só. Atribuiu uma característica, quem olha ou quem enxerga, são pessoas. Né? Nesse caso aqui, então, ele está trocando um termo aí, na verdade, ele coloca aí para a gente, atribui uma característica humana a um objeto. Então, nesse caso, nós temos uma personificação, ou também pode receber o nome de prosopopeia. Então, vamos copiar aqui, colar, que nós já respondemos. Então, é uma personificação. Ele é que está me olhando, o espelho que está o olhando, né? Então, nós temos aí uma personificação. Na 5, nós temos uma frase, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Espera aí. Como assim? Cego de amor. Quando a gente fala que a pessoa está cego de amor, a gente traz uma ideia de que isso não seria algo bom, mas ele coloca que é algo que é bom. Então, existe aqui, é como se fosse na verdade, é um paradoxo, mas existe uma oposição, uma oposição de ideia, de termo. Como é que estou cego de amor, mas que esse amor ele é bom? Então, nesse caso aqui, nós temos uma figura de linguagem conhecida como paradoxo. O próximo nós temos uma tirinha e pede para a gente responder também ao que se pede. E aí diz assim na tirinha, esta casa parece ótima, porque está tão barata. Essa casa parece ótima, por que está tão barata? Aí, no segundo quadrinho, a gente vê, né, tem que fazer primeiro a leitura da imagem, lembrando que isso é importantíssimo, a casa desaba. Aí o amigo, o companheiro, né, responde bem assim, parece que tem uns probleminhas estruturais. Qual figura de linguagem podemos identificar nessa tirinha? Nessa tirinha, a gente tem uma figura de linguagem naquele sentido que tenta colocar parece que tem uns probleminhas estruturais. Quando ele coloca isso, ele está tentando suavizar uma informação. Não são probleminhas, são problemões, né? Então, são problemas gigantes, estruturais. Então, ele está tentando suavizar uma informação. Então, ou um fato, né? Ali a casa, a gente está vendo, ela desabou. Então, nesse caso aqui, nós temos um eufemismo, quando tentamos. Então, pede aqui nessa daqui, pede para a gente identificar a figura e ainda conceituá-la.
Então, nós temos um eufemismo, e o que vem a ser esse eufemismo? É quando se tenta suavizar uma informação. Então, registra isso daí. Suavizar informação. Então, vou marcar aqui quando se tenta amenizar ou suavizar uma informação. A questão 7 pede para a gente identificar o correto conceito aí do que vem a ser ironia. Então, fala assim, a ironia é uma figura de linguagem na qual você fala a verdade sem rodeios. Acho que seria o contrário, né? Ou você fala algo querendo dizer o contrário, né? A ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Pode também ser entendida como zombaria? Sim. Então, a letra seria a letra B aqui, ou a do meio, a nossa resposta é o conceito real do que vem a ser uma ironia. A próxima, a ironia é uma figura de linguagem que consiste em falar exatamente o que se afirma? Não. Na verdade, ela sugere o contrário daquilo que está se afirmando. Então, vai ser aí a do meio, que é a letra B. A número 8, essa correção ela será feita na entrega do portfólio de vocês. O que vocês têm que fazer na número 8? Produzir exemplos de metáfora, de personificação, de comparação, enfim. De cada uma dessas daí, vocês devem produzir pelo menos um exemplo de cada uma. E essa correção, ela virá com a entrega do portfólio individual de vocês. Um abraço a todos e qualquer dúvida, nos chamem.